Boa noite. Abrimos uma vez mais o álbum dos esportes no programa Você é Show. A página de hoje mostra a brilhante trajetória de Adalberto Leite Martins. O Adalberto do Fluminense, uma passagem pelo Jabaquara, no Botafogo, campeão carioca de 1957, depois como técnico dos juniores do Olaria, preparador físico da famosa máquina do Dr. Horta, do Fluminense. Então essa trajetória que nós vamos contar para vocês com o próprio personagem. Adalberto, grande prazer estar aqui ao seu lado, entende? E vamos começar a contar um pouco dos fatos que marcaram a sua carreira. Que eu comecei. Você começa no Fluminense, né? E já chega no Fluminense para o juvenil forte, com a presença de colegas seus de posição brilhante, Veludo e Castilho. Como é que você chega ao Fluminense? Bom, a minha época de futebol, o início de futebol foi assim muito, não difícil. Eu não tinha pretensões nenhuma, absolutamente nenhuma, de jogar futebol, porque eu não jogava em lugar nenhum. Nessa época eu morava na Ilha do Governador, eu tinha acabado a admissão, eu estudava na MAB, eu queria fazer medicina, então meu pensamento era formar em medicina. E até 14 anos eu não jogava em lugar nenhum. Por coincidência eu morava perto do campo de Cocotá, na rua Tenente Fred Campelo, na Ilha do Governador, e ia lá ver a pelada, tá? E um dia eles falaram, tem goleiro, quem quer ficar no gol? Quer ficar no gol? Eu fiquei e reclamava, eu digo, eu não quero ser jogador de futebol, como é que eu vou ficar em gol? Mas eu fui adaptando, que um dia não, depois acho que uns 2 anos, fui jogar um juvenil do Fluminense lá na ilha. E o Preguinho foi. Grande Preguinho. Grande Prego. Aí chegou lá, falou para o diretor, aquele rapaz, aquele garoto não quer ir treinar no Fluminense, falou para o diretor. Ele foi embora, tá? Aí o diretor veio e me comunicou. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou para o Fluminense? Eu sou ruim aqui, eu vou para o Fluminense, eu seria Fluminense, Vasco, qualquer time grande aqui no Rio, que era a época que na ilha não havia ponte. Então era a travesseira toda de barca. Então a ilha era bem isolada. E eu digo, não, eu quero ser médico, não tenho pretensões nenhuma de ser jogador de futebol. E não fui Fluminense. E levei um mês depois veio outro convite, se eu não queria treinar no Fluminense. Eu, por respeito e consideração, eu disse, bom, eu vou ao Fluminense, um time que gosto, que eu devo, inclusive, a ele. E eu fui lá. Eu cheguei lá, era o Otto Vieira. Otto Vieira, o técnico na época. Aí me botou lá, daqui a pouco me colocou e eu treinei contra o time titular. Quer dizer, eu tive assim, a probabilidade de receber várias bolas. Então eu dava gol, mas eu defendia muito. Você ia trabalhar muito? Trabalhar muito. Aí quando terminou, eu entrei lá na sede para encher a ficha, com o Preguinho, o Baeta Neve, o diretor, que agora eu não me lembro. Assinei lá, mas tinha que o papai assinar. Aí o papai, não, você vai jogar futebol ou vai estudar? Não, pai, eu vou continuar estudando. Aí entra uma parte importante do Fluminense. Eu não ganhávamos nada no juvenil, mas o Fluminense me pagou o colégio até o científico. Beleza. Então, né, nisso do Fluminense, houve assim, um progresso, apesar de ter 2 goleiros que eram excepcionais. Para mim, Veludo, por exemplo, eu acho que para mim foi um dos melhores goleiros que eu vi jogar. Apenas que não se cuidava o suficiente para ser um profissional. Mas era excelente jogador, excelente goleiro, era fantástico. Inclusive, o Castilho tinha preocupação com ele. O Castilho treinava porque tinha preocupação com todo o prestígio do Castilho, mas ele tinha muita preocupação com o Você treinava muito mais do que já treinava, porque sabia que tinha ali uma sombra. Uma sombra, exatamente.
E aí o Fluminense, o que acontecia? Eu tive a possibilidade de viajar muito com o Fluminense, porque ou estavam os dois na seleção, ou estava um na seleção, eu ia como reserva, como foi a taça Montevidéu, que eu participei. Vocês foram campeões, vice-campeões de 54 Rio São Paulo, que era o ano da Copa na Suíça, que os dois estavam na seleção. Os dois estavam na seleção. E essa foi a minha primeira excursão que eu fiz, eu tinha 19 anos ainda, já tinha um ano de juvenil, e me chamaram que eu ia viajar para a América Sul, Central. Eu até fiquei surpreso, botei 4 jogadores, tinha Mariano, tinha um opção de goleiro lá. Mariano era um gordinho. Um gordinho, Foi jogar no São Cristóvão. Ele eu não era reserva, eu era juvenil. Aí, pô, viajei e ficamos 3 meses nessa viagem. Foi, assim, uma experiência magnífica, porque eu era o mais novo do grupo. Eu me lembro perfeitamente quando nós chegamos minha excursão parada, foi na Bolívia. Aí nós tínhamos noite livre, cara, vamos sair, Roberto? Não, eu não vou sair, não vamos conhecer agora, eu não quero conhecer boate nenhuma, eu vou ficar aqui, daqui a pouco eu vou dormir, eu não vou. E foi assim, depois começaram até a me chamar de Leite, meu nome é Adalberto Leite Martins, não, Adalberto só bebe leite e tal. Eu digo, não, foi 2 coisas que eu na minha vida nunca pratiquei, foi fumar e beber. Nunca tive assim. E fumar e beber é coisa de quem gosta da noite. Gosta da noite. Eu nunca fui da noite, eu sou da manhã. E você, qual foi o grande momento seu, a grande conquista sua no Fluminense? Olha, a grande conquista do Fluminense, primeiramente foi ir para o Fluminense e ser muito bem recebido entre todos os dirigentes, todos, o Castrinho, o Preguinho, o Baeta Neves, e tinha também um comportamento profissional. Eu sempre procurei preservar uma imagem e uma disciplina rígida. E, bom, aí foi desse ano, em 48, quando eu fui reserva do Biludo, mas joguei 8 partidas. Depois, em 49, fui titular, em 50 fui titular. Então você foi tricampeão. Tri e tetra. E no aspirante também, o Fluminense chegou a tetracampeão. No aspirante. Aí, bom, aí passou o tempo, o Preguinho foi ser diretor de futebol e tinha um convite para ir para Santos, mas para o Santos. E havia um jogador chamado Leal. Então nós fazíamos uma troca, ia eu e Getúlio que fomos. Getúlio ficou no Santos. Não, aí Getúlio também jogou no Jabaquara. Aí depois o Jabaquara estava para cair para a 2ª divisão. E aí foi eu, Getúlio, eles contrataram o Gato do Botafogo, contrataram o Elias, o back central do Vasco, mas o time já estava esfacelado, porque o Jabaquara fazia todo o treinamento no campo do Santos ou da Portuguesa. Porque o campo deles lá da praia havia sido vendido, eu não tinha mais nada. Então aí nós ficamos lá. Quando terminou o empréstimo, o Jabaquara caiu, aí através do Zé Moreira eu vim para o Botafogo. Mas em Santos, e você está dizendo que treinava lá na Vila Belmiro, você acompanhou o início do Pelé. Não, exatamente. Quando eu estava em Santos, foi quando o Pelé chegou. Porque eu fui para o Santos, eu não fui para o Jabaquara. Eu fui depois emprestado para o Jabaquara e o Getúlio, nós puxamos no final do campeonato, ele acabou caindo para a 2ª, no Jabaquara. Aí o Getúlio voltou para o Santos e eu vim para o Botafogo, em 57. O Botafogo, a grande conquista de 57, Saldanha, aquele timaço com grandes jogadores. Como é que foi essa conquista e esse fenômeno no futebol, uma final 6-2? É uma coisa quase que inédita, né? Uma coisa difícil, e o Fluminense fez um campeonato maravilhoso. Nós passamos o tempo todo sempre atrás do Fluminense. É verdade. Nós jogava pelo empate. Nós jogava com empate. E eu entrar no time, houve um problema com a Mauri, que jogou 7 jogos. E eu não era o reserva da Mauri era o Pereira Nateiro. E eu vinha jogando no aspirante, com o Paulo Amaral. Bom, aí o Saldanha me convocou, ele vai jogar, evidentemente será o Pereira Nateiro, que é o reserva. Aí no dia o Pereira Nateiro, o senhor Saldanha disse, olha, o time vai ser Adalberto e tal, ele falou, é comigo mesmo, a chance é essa. E a coisa mais
prescindível que tinha era que eu queria jogar contra o Fluminense. Porque aí você sai do clube e a vontade de você jogar contra ele, né? E nesse jogo que eu entrei, nós perdemos de 1 a 0 e o Saldanha chegou e disse: você não vai sair mais do time. Aí eu treinava redobrado, né? Chegaram ao título de campeão. Chegamos ao título. No Botafogo você encerra como jogador, não é isso? Botafogo aí, eu parei como jogador. Aí você chega a ser técnico juniores do Olaria, e depois, em função do que aconteceu lá, né, aquele acordo com o Vasco, você sai e o Horta convida você para ser preparador físico da máquina. Eu tive uma carreira seguinte: quando eu terminei o campeonato de 57, em que eu fui o goleiro menos vazado, fui o mais eficiente, o mais disciplinado, eu ganhei 3 troféus do Jornal do Esporte, inclusive até uma empregada que roubou lá no Jacarepaguá. E bom, aí o Amauri tinha muita influência dentro do clube, porque o pai dele era médico, era muito amigo do Paulo Azeredo, e eles estavam querendo retornar o Amauri para o clube. E eu aí recebi na época uma proposta para ir para o Monterrey. Eu cheguei, o diretor Brandão Filho, eu digo: olha, se tiver chance, eu gostaria de ir para lá. Ele disse: não, mas vamos vender seu passe. Eu digo: mas é injustiça você vender meu passe, que eu ia vender meu passe. Minha pretensão era que eles me dessem o passe e eu ia vender. Aí ficou nessa discussão, aí cheguei um dia, eu estava com 30 anos, eu digo: eu não vou jogar mais futebol. Aí todo mundo ficou surpreso, o Didi, o Milton, que era muito, o Lídio Toledo, que era muito ligado ao Lídio. O Adalberto tá maluco? Eu digo: não vou jogar mais futebol. Parei de jogar. Aí, depois de todo o torneio, ele me convidou a ser funcionário do clube. E eu lutei, estou desempregado, e a chance. Aí, nesse período, eu fui para a faculdade e fiz educação física, sou formado em educação física. Aí, fiz educação física e mas dentro do Botafogo, eu cheguei a treinar o juvenil do Botafogo. Trabalhei no Botafogo. Trabalhei com o juvenil do Fluminense, quando fui lá com o Horta, depois fui para o futebol profissional. Então quando me convidaram, aí eu estava fazendo a faculdade, me convidaram para trabalhar no Olaria. Alberto, daqui a pouco nós vamos continuar com o álbum dos esportes, vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Pensou em revestimento em gesso? W Santiago. 10 anos de tradição no mercado de construção e decoração em gesso. Entre em contato conosco que iremos até você. Ligue para 2288-5126 ou 2238-3932. W Santiago. Cansado dos ratos, baratas, cupins e demais insetos que infestam sua residência e o ambiente de trabalho? Nós temos a solução. Fale com a Imunivale. Faz para os orçamentos para sua empresa ou residência sem compromisso. Entre em contato conosco através do telefone 3716-2848. Temos certificação do INEA e da Anvisa. Dispomos de laboratório próprio e trabalhamos com os melhores produtos do mercado. Guarde este nome: Imunivale. Acesse o site www.imunivale.com.br. Também trabalhamos com limpeza de caixa d'água. É só nos ligar e estaremos sempre dispostos a lhe atender. Guardou este nome? Imunivale. Voltamos com o nosso álbum dos esportes. Hoje estamos conversando com Adalberto, goleiro Fluminense, Botafogo, passagem pelo Jabaquara, campeão carioca em 1957, Santos. Adalberto, você estava iniciando falando sobre a sua passagem no Olaria. Exatamente. Eu fui convidado para ir para o Olaria e para trabalhar com os juniores. E eu não pedi contrato, eu não
sabia absolutamente nada, eu queria trabalhar, estava fazendo faculdade. Eu digo, vocês dão qualquer coisa aí, pelo menos para passagem. Até foi com que muda o cigarro. Bom, aí comecei a trabalhar e os juniores ficou muito bom. Ficou bom, estava um time bem compacto, jogando bem. Inclusive no jogo anterior desse jogo lá no campo do Vasco, nós já jogamos o primeiro turno, empatamos com o Vasco 0-0 no campo do Vasco. O segundo jogo seria no Olaria, que eu tinha com a certeza que futebol a gente não tem certeza, mas eu tinha confiança que nós poderíamos ter um resultado positivo no nosso campo. E nesse inteirinho entrou aí uma conversa de Edmundo, mas não sei o que, não sei mais quem, eu só falo Edmundo porque foi o único que eu tive realmente contato com ele. Dizem, a história conta, que pelo Vasco o acordo foi feito pelo João Silva. Dizem. Que era exatamente o Olaria deixar o Vasco ganhar nos juniores, não é isso? E o Vasco deixaria o Olaria ganhar nos profissionais para se classificar. Né? E eu não sabia exatamente desse trato. Eu chego lá de manhã, nós íamos jogar no jogo, não recordo contra quem, e o Edmundo me chamou na beirada do campo, nós temos vestiário, falando, olha, nós temos um acordo entre o Vasco e o Olaria. E não contou o fato de que tinha um acordo. Eu digo, olha, eu fui acostumado, eu fui criado dentro do Fluminense Futebol Clube, com o maior exemplo, com o maior carinho. Depois fui para o Botafogo da mesma forma. Então eu não vim para cá para ser parte de suborno de qualquer coisa. Eu não quero saber disso, eu já estou desligando do Olaria e fui embora. Saí e avisei, reuni os jogadores, tendo um acordo aí, em que infelizmente vocês não podem sair, mas eu já estou indo embora. E espero que vocês, e segundo eu soube, eles vão botar o time reserva. E vocês todos fazem parte do plantel. Tenho certeza que há motivos bastante para que vocês justifiquem exatamente o que vocês faziam aqui esse tempo todo. Bom, aí o jogo foi repetido no campo do Vasco. Eu não estava presente, mas tinha um auxiliar meu, inclusive era da faculdade, que ficou lá. E ele me contando, o Edmundo ficava citando os jogadores, atrás do gol, não sei o quê, o goleiro. E o gol, teve uma hora que o goleiro partiu, em vez de pegar a bola, simulou um escorregão e a bola entrou. Bom, aí ele me contou isso tudo. Quando foi na terça-feira, eu fui lá no Olaria. Aí chegou lá, na terça-feira eu fui lá no Olaria. Mas aí eu disse, pô, aqui no Olaria não acontece nada. Aí eu vi o Botafogo, aí o Sandro Moreira, contando para o Sandro Moreira, você quer fazer essa reportagem? Eu quero falar toda a verdade, que isso é um absurdo. Você não pode chamar de acontecer. Aí fez a reportagem grande, foi para uma página lá. E aí no dia seguinte, eu fui lá no Olaria. Aí disseram que eu estava proibido de dar, proibido não, disseram que eu não podia trazer. Como vocês não pode me barrar, ninguém tem moral aqui, assim mesmo. Você parece que fica meio alucinado. Aí entrei, e lá quando chegou, entrei nessa porta e o campo era lá atrás, lá atrás. Aí eu estou conversando, vejo outros jogadores conversando, e Edmundo veio. Eu não sabia a intenção dele, né? Aí quando ele chegou, começou a falar, aí eu disse, eu não quero conversa com você, não tenho conversa nenhuma, estou falando aqui, estou despedindo daqui dos amigos, já estava profissionais até treinando, e daqui eu já estou indo embora. Aí o negócio entrou em processo, aquela briga toda, vem daqui, vem dali, eu confirmava tudo. Porque em São Januário, no jogo profissional, eu assisti esse jogo. Assistiu o juvenil? Não, assisti o profissional. O Daniel Pinto. O Daniel Pinto sai com as mãos na cadeira, me traíram, porque eu baixo que eu dou lá. Exatamente. Por isso que no dia seguinte eu fui e eu digo, não, o negócio foi comigo. Me traíram. Não foi com... Mas você teve uma grande satisfação porque o Horta convidou você, depois disso tudo, e você foi ser preparador físico da grande máquina do Fluminense. Eu quero agradecer, exatamente, uma oportunidade, sempre agradeço, essa amabilidade, esse carinho do Horta,
me convidar para o Fluminense. Para mim foi uma honra grande, foi o clube que eu me criei, o clube que me educou. E aí fui para lá, trabalhei, depois eu saí, fui para trabalhar na Venezuela, aí depois eu fui para o Oriente Médio, fiquei rodando aí até aposentar de vez. Você, Adalberto, que eu acompanhei como torcedor, vi você jogar várias vezes, porque o início da minha carreira profissional foi em 63, você já não era mais jogador. Mas como torcedor, né, você até me fez sofrer muito no dia dos 6-2. Né, mas a verdade é que você foi um exemplo. Como você bem disse, você foi um profissional que se dedicou, não era nada de farra, soube orientar a sua vida. Então eu posso dizer a você que nesse momento, no nosso álbum dos esportes, você foi um exemplo e foi um grande prazer conversar com você. Poxa, o prazer foi recíproca, é uma satisfação muito grande você contar uma coisa. Não sei se tem um minuto para dar alguma coisa, né? Eu queria falar sobre o Dr. Fábio Carneiro de Mendonça. O Fluminense sempre teve assim como uma parte racista, mas eu nunca sofri isso porque eu sempre fui altamente disciplinado. Não é elogio, não. Foi normal da minha vida. E um dia ele me convidou para um aniversário do clube para que eu fizesse parte, do Dr. Fábio Carneiro de Mendonça. E eu fui ao aniversário, gay smoke, e fui ao aniversário e fui muito bem tratado, inclusive, lá dentro do clube. Isso é um grande exemplo quando nesse momento nós estamos vivendo esse problema aí, esses preconceitos aí dos próprios campos de futebol. Eu vejo as coisas como caminho, mas eu tenho uma diretriz, eu não estou sempre com a minha cabeça em pé. Não tem, como eu disse, você foi realmente um grande exemplo, sem dúvida alguma. Eu tive a oportunidade de ser professor, sou um advogado não atuante, eu viajei, larguei tudo, mas graças a Deus estou com a minha vida, estou rico não, estou organizado. Isso que é importante. Bem, amigos, nós estamos encerrando mais um álbum dos esportes e no próximo programa abriremos mais uma página para contar um fato ou mostrar um personagem dessa fascinante história do esporte brasileiro.